Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para você, amigo que acompanha o canal Amor pela Palavra. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo desse querido canal e falando sobre um tema muito importante para as nossas vidas, um tema que com certeza nos trará fortalezas para a nossa alma, para nosso físico, para a nossa mente, porque assim, a palavra de Deus, ela nos causa isso, né? Então, quando ela é mostrada de forma a nos fortalecer, ela com certeza, quando nós guardamos, nós tomamos posse da palavra, aí assim, nós conseguimos vencer algumas dificuldades que enfrentamos na nossa vida. E nós estaremos iniciando um estudo falando sobre vitória, sobre o sofrimento pessoal. E assim, eu acredito que vai ser de grande ajuda para as nossas vidas, certo? Não por mim, mas porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela com certeza vai te ajudar a vencer ou enfrentar alguma dificuldade que você esteja passando, certo? Mas antes de dar início, vamos orar, tá bom? Sempre, né? Sempre que nós vamos iniciar uma coisa, nós temos que primeiro falar com Deus. Orar, convidar o Senhor para estar presente. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada, certo? Então por isso que nós sempre iniciamos esses vídeos com uma oração. Porque Deus é o mais importante aqui. Amém? Pai amado, bondoso, querido, Pai santo, justo, poderoso, toda honra e toda glória para ti, Senhor. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para gravar este vídeo para este canal Amor pela Palavra. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e que ajuda tantos quantos creem na tua palavra, são fortalecidos, são levantados, são ajudados, e que assim seja, Senhor, através desses vídeos de ajuda, de força para as pessoas que crerem e guardarem esta palavra que está sendo divulgado aqui através desse canal. Te agradecemos por tudo, fica conosco, nos abençoa e abençoa tantos quantos esse vídeo alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia e nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 ao 9, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus nos diz aqui, através desses versículos, que assim, passe o que passar, você sempre vai ter uma saída. Aqui diz assim, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Quem nos dá essa garantia? Deus. A presença de Deus nos dá essa garantia. Quando nós somos abatidos, mas não destruídos, essa garantia vem de Deus. E eu sei que você aí na sua casa vai se avaliar em algum momento da sua vida, quando você se encontrou extremamente abatido, você não foi destruído. Por quê? Porque Deus estava contigo, porque Deus está contigo. O Senhor não nos deixa só. Mas assim, nós temos escutado falsas, como vou dizer, falsas esperanças que algumas pessoas têm nos dado, tipo,
Venha para Cristo e pare de sofrer. Não é dessa forma. Se o próprio Jesus disse, eu venci. No mundo vós tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. A fé cristã, ela não consiste em remover as fraquezas, as dores, as aflições. Ter fé é ter força, é ter confiança para passar por essas situações. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não quer dizer que nós não sofreremos mais, ou que nós não vamos chorar, ou que nós não passaremos fome, ou que nós não enfrentaremos um luto, ou que nós não ficaremos desempregados ou doentes, mas quer dizer que nós passaremos com aquele que pode todas as coisas. Nós passaremos com confiança e fé naquele que pode todas as coisas. O que fazer para triunfar sobre as provações? É possível triunfar sobre as provações? É possível. Nós não sabemos o tempo determinado do fim das provações. Nós não sabemos se estamos no início delas, se estamos no meio delas, ou chegando ao fim. O que nós sabemos é o que a Bíblia diz, que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Então, se a Bíblia diz assim, que o fim das coisas é melhor do que o início, isso quer dizer que nós vamos passar todo aquele processo. Início, meio e fim. Agora, no fim, nós seremos recompensados pela nossa fé e confiança no Senhor. Então, o que fazer para triunfar sobre as provações? Perseverar. Manter a fé, a confiança em um Deus que tudo pode. E em um Deus que nos diz assim, que você pode todas as coisas em mim. Que eu te fortaleço. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o Deus que nós servimos. A fé cristã, ela vai manifestar o poder divino através das nossas fraquezas. Porque Deus, ele não nos deixa só. E muitas vezes ele nos consola. Ontem mesmo, passei uma coisa interessantíssima. Eu viajei com meu esposo para levá-lo ao médico e eu encontrei uma irmã. Eu a vi de longe, na verdade. E eu brinquei e disse assim, Deus, olha, uma irmã, usa ela para falar comigo. E passou, nós ficamos ali na clínica, passamos por alguns médicos, tivemos algumas entrevistas. E ao encerrar todo o processo lá, eu fui à recepção para pegar o meu atestado de acompanhante para apresentar ao trabalho. E quando eu estava na recepção, aquela irmã que eu disse assim, Deus, usa ela para falar comigo. Ela veio, me abraçou e disse assim, descansa, só ora, Deus está no controle de tudo. Gente, que lindo, glória a Deus. Eu não conhecia aquela irmã, eu nunca a tinha visto. Eu a reconheci pelo brilho que ela tinha do Espírito Santo, as suas vestes, seu comportamento. E eu disse, Deus usa aquela irmã para falar comigo. E ela veio. Antes de eu vir embora, Deus fez aquela irmã chegar até mim. Porque Deus cuida de nós nos momentos de aflição. Eu estava numa clínica com o meu esposo doente. Nós fomos ao médico. E essas situações, elas não são boas. Elas nunca são favoráveis. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, o meu esposo está doente há 14 anos.
E assim, não tem sido fácil, mas o Senhor está conosco. E assim, aquele acontecimento me trouxe uma certeza preciosa de que Deus está conosco, que Deus está cuidando de nós. Além de ter dado tudo certo lá na clínica, que foi assim, o mover do nosso Senhor. Então é tipo assim, como eu li aqui agora há pouco, somos atribulados, mas não angustiados. Deus ele nos dá essa força vem dele, né? Essa força vem da alegria do Senhor, como a palavra diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós saímos assim de lá regozijados, na verdade. Eu saí assim radiante, porque assim Deus me ouviu e usou aquela irmã para falar comigo e aquilo me deixou tão feliz, né? Então assim, o cristão ele é um vaso de barro e Deus ele é o oleiro. Deus permite que a gente passe dificuldades, tristezas, angústias, dores, perplexidades, né? Mas o cristão ele nunca vai ser derrotado, porque dentro dele há um tesouro do céu. Em nós habita, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é nosso amigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então, assim, a diferença está em sofrer com confiança naquele que resolve e que pode resolver todas as coisas. Mas é aquela coisa do tempo determinado, né? Que isso é tão difícil, mas quando o tempo chegar para você, quando o tempo de Deus chegar para mim, para o meu esposo, para todos que estão assim ouvindo esse vídeo, o tempo de Deus vai chegar nas nossas vidas. E quando esse tempo determinado por Deus chegar, o tempo da alegria, o tempo de sorrir, o tempo de cantar, de abraçar, o tempo de paz, o tempo de bonança, tão esperado por tantos irmãos, por tantos amigos. Esse tempo vai chegar. Então vamos perseverar. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por mais difíceis que sejam as situações que nós estejamos enfrentando, nós precisamos entender que nós somos completamente dependentes de Deus. E há muitas situações que nós passamos que é para que nós venhamos entender isso. Porque quando os nossos recursos se acabam e nós nos vemos desesperados, nós lembramos que nós servimos a um Deus que quer ser o guia da nossa vida, o dono. E muitas vezes nós aceitamos Jesus como Salvador e não deixamos Deus guiar a nossa vida. Não deixamos Deus ser o dono. Nós mesmos queremos resolver, nós mesmos queremos tomar as nossas próprias decisões e quase sempre somos fracassados. Mas quando nós confiamos no Senhor e deixamos Ele tomar as decisões por nós e deixamos Ele nos direcionar, nos guiar, e os nossos recursos são findados, aí os recursos do céu são dados para nós. A nossa fé é aumentada, a nossa esperança e força serão desenvolvidas pelo Espírito Santo de Deus, o nosso companheiro. Então, porque Deus jamais abandona os seus filhos, jamais abandona aqueles que permanecem fiéis a Ele. E que fique para nós nessa noite essa reflexão de nós deixarmos Deus guiar as nossas vidas. Que nós venhamos deixar Deus ser o dono, Deus direcionar, Deus resolver. Quando nós entregamos uma coisa na mão de Deus, nós não podemos pegar de volta. Ele vai resolver. Nossa tarefa vai ser apenas permanecer fiéis, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. E assim, nada do que nós passamos se compara com o que nós
temos para receber do nosso Deus. Veja, para encerrar esse vídeo, eu quero ler aqui para você 2 versículos em Coríntios, 2 Coríntios 4, versículos 16 e 17, que diz assim, olha só que interessante. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E também o versículo 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Que nós possamos ficar atentos, alertas nas coisas que são eternas, ligados nas coisas que são eternas. E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase que eu digo sempre aos meus amigos: nosso alvo é o céu. Então não deixe que a tribulação, a dor, a angústia, os perigos, a espada te afastem do teu Deus, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a nudez, o perigo, a espada? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Fique firme, mantenha sua fé e sua confiança no Senhor. Persevere em nome de Jesus. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus.